Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, no nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma sexta-feira, ao nosso compromisso diário, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa sexta-feira. Hoje o Evangelho traz para a gente, ainda o capítulo 28, na coletânea de preces espíritas, a prece por um criminoso. Prefácio. Se a eficácia das preces fosse proporcional ao seu cumprimento, as mais longas deveriam ser reservadas para os mais culpados, porque eles têm mais necessidade do que aqueles que viveram santamente. Recusá-las aos criminosos é faltar com a caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Crê-las inúteis, porque um homem teria cometido esta ou aquela falta, é pré-julgar a justiça do Altíssimo. A prece. Senhor, Deus de misericórdia, não repilais esse criminoso que vem de deixar a terra. A justiça dos homens pôde atingi-lo, entretanto, não o isentou da vossa justiça, se seu coração não foi tocado pelo remorso. Erguei a venda que lhe oculta a gravidade das suas faltas. Possa o seu arrependimento encontrar graça diante de vós e aliviar os sofrimentos da sua alma. Possam também as nossas preces e a intercessão dos bons espíritos levar-lhe a esperança e a consolação. Inspirai-lhe o desejo de reparar as suas más ações numa nova existência e lhe dar a força de não sucumbir nas novas lutas que empreenderá. Gente, o criminoso é um espírito que adquiriu uma grande culpa aqui na sua reencarnação, né? Mas, como todo filho de Deus, merece a sua misericórdia, né? Porque não conseguiu enxergar, né? Nessa encarnação que viveu, né? O amor, não conseguiu encher o seu coração de amor, de perdão, de piedade, né? E foi um espírito induzido ao mal pelos obsessores, né? Pelas próprias vidas passadas. Ele não conseguiu se libertar, né, desse sentimento que animou essa vida nova, essa nova reencarnação dele. E ele precisa abrir os olhos agora no plano espiritual para ver o tanto que perdeu tempo na Terra, a nova reencarnação que ele viveu, né? Perdeu tempo, perdeu oportunidades que o Pai deu, e utilizou muito mal o seu livre-arbítrio. Ele precisa abrir os olhos para isso, né? E se arrepender. Nós não devemos julgar esse espírito, porque não cabe a nós julgar, cabe a nós orar por ele, pedir por ele, para que ele possa ter abrandadas as suas faltas, né? Pelo seu arrependimento e pela misericórdia do Pai, né? O que ele fez de errado aqui na terra, ficou aqui na terra, e que ele se arrependa, né, para poder receber a nova oportunidade de uma reencarnação onde ele possa reparar os seus erros, né, minimizar as suas faltas, para que possa ter uma evolução mais rápida, né? A gente sabe que um criminoso, no seu interior, ele carrega um sentimento, né, de revolta, por ele mesmo não conseguir enxergar o caminho certo para seguir e ceder muito às obsessões dos seus inimigos do passado ou inimigos da nova reencarnação que ele viveu. Então, gente, nós devemos, como cristãos, orar por todos, mas pelos inimigos, pelos criminosos, pelos criminosos nós devemos orar um pouquinho com mais fé, né, para que ele abrande o seu coração e possa ter uma nova reencarnação, onde ele consiga se libertar do mal que o prende, ao remorso que o prende à reencarnação passada. Vamos lá. Rezar pelo criminoso é difícil, né? Ainda mais se esse criminoso cometeu um crime, né, que tenha sido ligado a você.
É muito difícil, mas vamos perdoar. Nossa missão como cristão é essa. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje a questão 891. Nós estamos no capítulo 11, Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, falando sobre o amor maternal e filial. Visto que o amor maternal está na natureza, por que há mães que odeiam os filhos, e isso desde o seu nascimento? Algumas vezes é uma prova escolhida pelo espírito do filho, ou uma expiação, se ele mesmo foi mau pai, ou mãe má, ou mau filho, numa outra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode ser animada senão por um mau espírito que se esforça por dificultar a existência do filho, a fim de que ele sucumba sob as provas que aceitou. Mas esta violação das leis da natureza não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que haja superado. É difícil a gente ver, né, gente, uma mãe que odeia um filho desde o seu nascimento. Vai contra a lei da natureza, né? Vai contra a lei divina, mas ela sofre muita influência aí, né? Dos espíritos, como ele disse aqui, deixa eu ver, ela é animada por um mau espírito, né? Por um mau espírito. Por quê? Porque esse mau espírito ele se esforça para dificultar a caminhada desse espírito que reencarnou como filho dela, né? A gente não sabe o que aconteceu nas vidas passadas, né? Mas é uma explicação lógica. É uma explicação lógica. Ele veio nessa reencarnação como prova para essa mãe, né? Ou como um resgate para ele, que foi um mau filho, um mau pai, um mau irmão, né? Ou uma má mãe. Então ele veio para resgatar, né? Junto aos espíritos que viveram com ele numa outra reencarnação, ao qual eram inimigos. E vieram para resgatar isso juntos. Então ainda existe aquele sentimento assim instintivo, né? Porque o espírito não sabe, quando ele está aqui na Terra, ele não sabe quem viveu com ele ou não, né? Nós espíritas sabemos que no núcleo familiar estão os nossos maiores resgates. Então existe isso sim, né? De uma mãe ter sido uma filha numa reencarnação passada e que sofreu muito na mão desse espírito que era mãe ou pai, né? Estou dando um exemplo, tá? Então existe esse resgate para ser feito. Então esse sentimento, né, de ódio, como ele colocou na pergunta, esse sentimento de ódio, ele é instintivo. Ele é instintivo, porque o espírito sente nele, né, o que ele sentia na outra reencarnação, de um modo diferente, mas é o mesmo sentimento. Então é por isso que os obsessores se aproveitam desse sentimento para induzir, né, as más condutas nos espíritos reencarnados aqui hoje, tá? Eu agradeço a todos pela paciência com as minhas explicações, porque às vezes eu também fico meio confuso, porque eu também estou aprendendo, tá, gente? Então eu preciso de vocês aí nos comentários para me ajudar também, né? Eu sei que existem questões aqui, são de muita difícil compreensão, né? Então por isso que eu preciso da ajuda de vocês também, porque afinal nós estamos crescendo juntos, estamos aprendendo juntos, como eu sempre falei. Então me ajuda aí, tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos dê uma ótima sexta-feira com muita paz, muita luz, muito amor, muita sabedoria e muita saúde. Fiquem todos com Deus. Até segunda-feira, se Deus quiser, Ele há de querer. Beijo no coração.